Depois dele surgiu o Anaxímenes de Mileto. Ele é discípulo de Anaximandro. Ele vai estar Ele viveu entre 588 a 524 a.C. E já ele teve um pensamento diferente. Enquanto Tales de Mileto achava que a origem de todo era a água e do seu discípulo ser do infinito, já o Anaximenes ele vai achar que tudo está relacionado com o ar. Então ele diz, não é a água, não é o infinito. Tudo que nós conhecemos é o ar. Então tudo está relacionado com o ar. Então até mesmo a pedra está relacionado com o ar, que seria o ar mais condensado. Então observe uma frase dele. Como nossa alma, que é ar, então observe, pessoal, que existe aí uma concepção às vezes que não é física, nos mantém unidos, assim o espírito e o ar mantêm unido também o mundo inteiro. Espírito e ar significam a mesma coisa. Então, apesar dele tentar explicar de uma maneira lógica, muito dos termos também é ilógico para a gente da física, né? Então ele está falando de pensamento, de alma, parece algo religioso, mas não é uma religião aqui, deixar claro. Então, na verdade, ele tenta explicar a origem das coisas. E para ele tudo é ar. Então ele vai explicar. Por que tudo é ar? Porque ele pensou, olha, quando a pessoa fica sem ar, ela morre. Então, logicamente, ar também é vida. E assim tudo. Ele achava, inclusive, que o universo passava, o cosmo, né, que não é termo universo, passava a questão do ar em si dentro por ele, tá bom? Então, quais são os pensamentos defendidos por Anaxímenes de Mileto? Primeiro, o ar é infinito e está sempre em movimento. O ar, a própria vida e a alma. Todos os corpos giravam em torno da Terra, que era plana e foi formada primeiro. Então nós temos agora uma explicação que a Terra era plana, do Anaxímenes de Mileto. Bom? Bem, depois surgiu o Heráclito de Éfeso. O Heráclito ele é bastante conhecido pelo seu termo quando ele fala que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Então, qual é a principal ideia dele? É que, na verdade, tudo se transforma. Então, ele é considerado o pai da dialética. Ele nasceu em Éfeso e explorou a ideia do devir. Ou seja, o que é o devir? É a fluidez das coisas. Então, para ele, tudo se transforma, se movimenta. E o elemento dele, da origem de todas as coisas, é o fogo. Então, diferente do outro, que diziam que era água, o outro era o ar, o outro era o infinito. Para Heráclito de Éfeso, a origem de todas as coisas é o fogo. Uma frase conhecida dele é: nada é permanente, exceto a mudança. Então, pessoal, ele vai falar da palavra devir, ou seja, ele está botando o fogo como a substância original e que nada permanece constante, ela se transforma. Então ele vai criar a ideia de lutas contrárias, afirmando que as coisas estão em constante movimento devido a essa disputa. Por exemplo, a questão do amor, do ódio, do frio, do quente, etc. Então ele vai falar da questão das lutas opostas para essa transformação. Outro personagem muito interessante, que influenciou muito o pensamento científico, é o Pitágoras de Samos. Então, o Pitágoras, conhecido muito pelo seu teorema de Pitágoras, ele afirma que o número é a origem de todas as coisas. Então, ele também foi chamado de amante do conhecimento, aqueles que buscavam explicações racionais para a realidade, dando origem ao termo da filosofia, amor ao conhecimento. Então, Pitágoras, pessoal, ele achava que o número era a origem das coisas. Então, tomar cuidado aqui com algumas concepções que ele influenciou até hoje. Então, aqui ele não está dizendo que a natureza pode ser explicada por número. Ele está afirmando que o número em si é a origem das coisas. Então ele vai procurar padrões em tudo que ele enxergava. Então, tudo para Pitágoras era número.
Isso quer dizer que é o princípio fundamental, o Axé, o Arqué, que seria a estrutura em números. O mundo teria surgido da fixação de limites para o ilimitado, que é o Apeiron, da imposição de formas numéricas sobre o espaço. Ou seja, era um pessoal que era apaixonado pela matemática porque ele achava que a matemática iria responder tudo do mundo. Então, tudo para ele, na verdade, é a matemática e seus números. Os números. Não era uma explicação de como comportava o universo, o cosmos, e sim dizendo que o próprio número seria a origem das coisas. Depois a gente tem que falar sobre o Parmênides de Eleia. O Parmênides, ele vai ter um pensamento diferente de Heráclito. Quando a gente fala de Heráclito, a gente também tem que falar de Parmênides, porque ele vai dizer que tudo é imutável. E tem uma frase filosófica muito conhecida dele, que ele fala que o ser é e o não ser não é. Vamos já discutir essa parte. Então, para ele, pessoal, o universo tinha uma estrutura racional, ou seja, a gente poderia compreender o funcionamento da natureza. Ele foi o principal influenciador das ideias de Platão, que nós vamos ver em aulas futuras, e que o universo era indivisível, infinito e imutável. A questão, pessoal, do Parmênides também, do ser é e não ser não é, ele dizia que a gente deveria estudar as coisas pela sua essência e não pela sua transformação. Então ele já começa a falar da questão dos sentidos. Então a ideia dos sentidos nós vamos trabalhar bastante com Platão, com as ideias do Platão. Então quando ele fala aqui que o ser é, então ele está dizendo que você tem que entender as coisas pela sua essência e não pela sua transformação. De modo que se você conhecer a sua essência, você vai poder compreender algo. E tudo que não é da sua essência, que é a questão do não ser não é desprezível. Você não precisa entender. E ela também é errônea, porque ela é provocada pelos seus sentidos, que vai ser discutido bem melhor por Platão. Então, ele vai totalmente em oposição às ideias de Heráclito. Enquanto Heráclito achava que tudo se transforma e que nós devíamos compreender a transformação das coisas, para Parmênides a gente tem que entender o ser e não a sua transformação, ou seja, a sua essência. Então, pessoal, continuando, quando a gente vai falar agora sobre o Zenão de Eléas. Essa parte do Zenão, ele é discípulo de Parmênides, mas ele vai falar uma parte interessante para a gente, que ele vai falar sobre a ideia do movimento, do que é o movimento. Então, ele foi um dos defensores de Parmênides, e também a questão da dialética e do paradoxo. Então, o que ele vai dizer? O que se move sempre está no mesmo lugar agora. Então ele vai dizer que o movimento não existe, que é apenas uma percepção errada que nós temos através dos sentidos. E ele vai falar de uma história conhecida, nós vamos discutir agora, que ele vai dizer que o movimento na verdade não existe. Então ele é um filósofo que elaborou diversos paradoxos, sendo que o mais importante dele é conhecido como paradoxo de Zenão, que sem dúvida é seu principal pensamento. Ele vai demonstrar a inexistência do movimento, bem como do espaço, do tempo e da velocidade. Zenão acreditava na unidade das coisas. Ele achava que tudo tinha que ser unitário, que o verdadeiro apenas é o todo o resto não é verdadeiro. Então tudo que não poderia ser não é verdadeiro. Então, o que ele dizia, o paradoxo de Zenão de Eleia? Então, ele faz uma seguinte atribuição. Então, Aquiles, um corredor, ia perder sempre para uma tartaruga, se você colocasse a condição de que toda vez que ele chegasse na tartaruga, ele teria que parar e andar até a outra parte da tartaruga. Então, se você a questão do infinito, dos números infinitos, o Aquiles nunca iria chegar
ou acompanhar a tartaruga. Então a tartaruga sempre ia vencer o Aquiles. Outro pensamento pré-socrático muito importante é o Demócrito de Abdera. Ele nasceu em Abdera em 460 a.C. a 370 a.C. Ele foi discípulo de Leócipo. Para ele, o átomo, ele chama o átomo, é algo indivisível. Tudo gerava em torno de algo muito pequeno que ele chamou de átomo. São chamados atomistas. Então ele vai dizer que nada existe além de átomos e do vazio. Ele vai explicar, pessoal, o comportamento das coisas. Ele diz que todas as coisas são formadas por partículas indivisíveis e essas partículas existe uma certa atração e essas atrações formam as coisas. Então parece muito com as teorias atômicas que nós conhecemos hoje. Então observe que antes de Cristo, uma pessoa pensou que as coisas eram feitas por partículas pequenas e essas partículas existiam interações entre elas. Né? Uma coisa realmente muito fantástica para aquela época. Enquanto uns achavam que as coisas eram formadas por água, teve um que pensou que as coisas eram formadas por pequenas partículas e essas pequenas partículas poderiam interagir e formar diferentes partículas, que é a teoria atômica. Então, todo o universo está composto por dois elementos básicos, o vazio e os átomos. O vazio aqui é o não ser. Então, aqui observa que aqui ele deu a ideia de vazio. Então, ele acertou muito a questão da teoria atômica, né? Então, ele aqui já acreditava na ideia do vazio, porque antes o pessoal achava que não existia o vazio. E aqui não, aqui já falou da questão do vazio. E além disso, ele propôs um sistema cosmológico e convencionalismo linguístico. Na área de matemática, avançou nos estudos da geometria, do volume, da tangente e dos números irracionais. Então, pessoal, aqui é basicamente um resumo de tudo que nós já estudamos aí até agora, tá bom? Que observe que é muito pensamento para vocês estudarem, mas se você parar para ver, existe uma espécie de degrau do pensamento científico. Pensamento filosófico, melhor dizendo, tá bom? Que vale a pena você dar uma estudada. Então, pessoal, por hoje é só. A gente já absorveu muita teoria. Então, na próxima semana, nós vamos estudar outros pensamentos mais aprofundados, como Platão, Aristóteles e assim vai. Então, vale a pena dar uma estudada nessa parte. Tem muita parte filosófica, alguns termos não muito habituais para a gente, mas por isso que é importante você fazer uma leitura do material do livro didático, tá bom, pessoal? E as dúvidas postem nos comentários. E não esqueçam de fazer a atividade que eu passo toda semana. Um abraço e até a nossa próxima aula.